Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Estamos aqui de novo. Dia primeiro de agosto, olha só, mais da metade do ano já se foi. Dia 1º de agosto de 2024, estamos aqui no Jogando Conversa Dentro. E eu queria começar dizendo que eu estou achando interessante essa conexão espontânea, né? Do que está tendo da roda de cura da terça-feira com Jogando Conversa Dentro. Então, eu juro que foi espontâneo, né? O primeiro chakra, né? Que foi a primeira roda de cura, a roda de cura retrasada. Na quinta-feira eu fiz um Jogando Conversa Dentro sobre o medo. E anteontem, né, na roda de cura de terça-feira, o assunto foi o segundo chakra. O segundo chakra tem a ver com sexualidade, tem a ver com outras coisas também, né? Elemento água e tal. Então, como na terça-feira não tem um viés muito filosófico, né, a intenção não é ficar falando muito, né? A ideia é dar uma pincelada e trabalhar as características daquele chakra. Eu tenho achado interessante pegar essa deixa e trazer uma parte desse assunto para cá. Porque aqui é um espaço para filosofar, para falar de terapia, de espiritualidade, taraná, né? Para jogar conversa dentro. Ou como eu gosto de falar, jogar titicas de luz do ventilador. Então, sexualidade é um tema que tem a ver com o segundo chakra. E eu queria desenvolver um pouquinho, oferecer material para reflexão, como é a intenção do Jogando Conversa Dentro, né? Eu não tenho mais falado aquela frase de Buda, mas aquela frase de Buda é o que norteia toda a minha vida profissional, pública, né? Não acredito em nada que eu falar. Não porque eu não sou confiável, mas não acredito em nada que eu falar porque não acredito em nada que eu falar. Tudo é tudo, né? Eu acho que cada um tem que se apropriar das suas verdades, da sua compreensão, elaborar, estudar, pensar, refletir, para se apropriar das suas próprias verdades. E é muito importante, isso tem a ver com o segundo chakra, que o segundo chakra tem a ver com fluir. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, não do chakra não, mas tenha opinião formada, tenha certezas, tenha verdades, mas todas temporárias. Todas temporárias. Então, essa premissa que é muito oriental, né? Não se apegar e não se identificar. Né? Não tem como não ter opinião formada. Né? Não tem como não ter conceito. Não tem como não ter escolhas. Né? A gente escolhe. Né? Gosta mais, gosta menos. Oi, Nádia, acho que quem está sem som é você. Tá todo mundo me ouvindo? Nara, Grazi, estão me ouvindo? Dá um alô aí. Normalmente quem está sem som é quem está me ouvindo. Se todo mundo não estiver me ouvindo, fala aí. Que, né, eu dou um jeito aqui. Sim é o quê? Estou ouvindo. Então... Tá, então é alguma coisa do celular de quem está me ouvindo. E o segundo chakra tem a ver com fluir, né? Isso eu falei muito na terça-feira, né? Elemento água. O primeiro chakra tinha a ver com o elemento terra, base, estrutura, matéria, concretude, né? A base, né? O alicerce sobre o qual você se constrói. O segundo chakra tem a ver com água. Né? Por isso que o segundo chakra tem a ver com bacia. Bacia no corpo, pelve, quadril, cintura, bacia. Né? Bacia é um nome popular para essa parte óssea do corpo. Mas a bacia, simbolicamente, tem a ver com aquela que contém a água. 75% do corpo é água. 75% do planeta é água. Né? É claro que o segundo chakra gerencia essa água no corpo, mas gerencia também o arquétipo água. Gerencia o simbólico água. Né? Que tem a ver, basicamente tem a ver com o mundo do sentir. Água tem a ver com o mundo do sentir. E água tem a ver com fluir. Fluir.
E o segundo chakra tem a ver com fluir. Mas isso é um assunto que não está fora, mas não é o foco aqui da nossa história, que é a sexualidade. O segundo chakra é a casa da libido. E quando a gente fala de libido, quando Freud fala de sexualidade, ele não está falando de genitalidade, não está falando só de genitalidade. E é claro que quando ele fala da sexualidade infantil, ele não está falando de genitalidade. Porque uma criança não tem, uma pessoa antes da puberdade, não tem nem uma genitalidade formada, né, para exercer uma sexualidade genital. Então o conceito de sexualidade é muito mais amplo do que genitalidade. Né? Isso é um vício talvez meio latino, né, de pensar em sexo e pensar em genitalidade. Então libido, né, genitalidade está incluída nesse conceito da libido, e a libido é o poder que você ganha da vida para expressar. Expressar o quê, basicamente? Expressar uma outra pessoa. Né? Libido é a casa do tesão. Né? Tesão tem a ver com genitalidade e tem a ver com a vida como um todo. Né? Prazer de viver, prazer de fazer o que você faz, prazer de ser quem você é, né? Prazer de criar, de produzir, de refletir, de pensar, de existir. Né? Prazer, apesar de. Né? Porque o prazer é apesar de. Porque a gente vai viver uma vida onde não vai ter prazer também. Vai ter desprazer, vai ter dor, sofrimento, angústia, raiva, medo, doença. Né? Então, apesar de, a gente... Né? Por isso que o Freud tinha muito essa premissa da evitação da dor e da busca do prazer, que é pulsional, isso é animal. Né? Qualquer gato, cachorro, passarinho, né, tem essa pulsão, a busca do prazer e a evitação da dor. Isso tem a ver com o primeiro e com o segundo chakra. Um pouco com o terceiro chakra também. É como eu falo, o terceiro chakra é a interface entre o nível animal e o nível humano do homem. Então a libido é a energia, né, libidinal que você recebe para poder produzir uma outra pessoa, para a perpetuação da espécie, e para produzir uma obra. Porque a gente nasceu com talento, vocações, habilidades, capacidades, potencialidades, todo mundo. Todo mundo. Então, por que a gente trabalha? Né? Supondo que a gente vivesse uma sociedade, né, que desse para todo mundo oportunidades de você ter o seu ganha-pão dos seus talentos e vocações, infelizmente isso é um privilégio, né? Isso não é comum, não é o comum, infelizmente. Mas supondo que fosse isso, né, a gente trabalha para expressar potencial, talento, potencial, capacidade, né, que a gente tem, que vem pela genética, que vem pela via kármica, que vem pela via sistêmica. A gente trabalha para isso, para expressar, né? Porque expressar não é uma pulsão psicanalítica, mas é uma pulsão, é um impulso. Né? A gente precisa expressar, a gente precisa colocar no coletivo o produto dos nossos talentos, da nossa capacidade. A menos que a gente esteja muito adoecido, a gente não consegue fazer. Mas, né, no geral, é isso aí. Então, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para receber remuneração e reconhecimento, e a gente trabalha para deixar um legado para quem vem depois. Assim como a gente reproduz uma pessoa, né, embora não seja obrigatório, né, ninguém é obrigado a ter filho, a gente tem porque quer, mas assim como a gente reproduz uma pessoa para dar continuidade à espécie humana, a gente reproduz um legado, a gente deixa um legado. Também para dar continuidade à espécie humana, na forma do que a gente entrega, né, dos nossos talentos, em geral, pela via profissional. Isso tudo tem a ver com o segundo chakra, porque tem a ver com libido. É no quinto chakra, no Vishuddha, que a gente vai falar daqui a 3 terças-feiras, é no Vishuddha que tem a pergunta: o que você fez daquela libido que você recebeu no segundo chakra? O que você fez? Fez é geral. Então, vamos lá. Libido é o tesão sexual,
capaz de impulsionar você a reproduzir um ser humano, né? Porque a gente reproduz o ser humano fazendo sexo, e sexo a gente faz porque a gente tem tesão. Então, com que qualidade você exerceu esse tesão sexual? Com que qualidade é a sua vida sexual? Com que qualidade é o seu orgasmo? Vou falar de Reich de novo. Tenho falado sempre porque eu sou apaixonado por Reich, né? Reich foi o cara que trouxe o corpo para a psicanálise. Reza a lenda que um dia o Reich, quando ainda trabalhava com Freud, o Freud não era psiquiatra, como muita gente pensa, ele era neurologista, mas ele foi fisiologista antes de ser neurologista. E o Reich perguntou para ele: doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo no processo terapêutico? E ele teria falado: a gente não conhece fisiologia humana o suficiente. E o Reich foi fazer isso. Então, para mim, dos três gigantes, o Freud, o Reich e o Jung, né? Esses dois, o Reich e o Jung, começaram com o Freud, depois cada um foi fazer a sua história. Então, eu acho que esse é o grande tripé, não só da psicanálise, como da psicologia como um todo. O Reich, além de clínico e professor e escritor, foi o único que foi cientista. Então, ele foi para laboratório. Em laboratório, o Reich trabalhou, descobriu, estudou, processou, pesquisou o encontro da psique com o corpo, o encontro das emoções com os músculos, coisa que os orientais já conheciam há trocentos séculos, né? Mas era preciso um cara do Ocidente, né? E até onde eu sei, eu estou longe de ser um expert em Reich, mas até onde eu sei, o Reich não bebeu da Índia, não bebeu da China, né? Isso me torna a coisa mais fantástica ainda, porque Jung ainda bebeu da Índia e da China, mas o Reich não. E ainda assim o Reich entendeu, né, esse encontro, essa integração, essa integração mesmo, né, de corpo, emoções, psiquismo, né, energia. Porque o Reich descobriu e provou em laboratório o prana, que ele chamou de orgon, né? Ele acabou fazendo uns aparelhos para captar energia vital. Eu tive uma caixa orgânica, e ele foi preso por causa disso e morto dentro da prisão por causa disso, assim como infectaram o Osho também dentro da prisão. E o sistema infecta e mata e destrói todo mundo que ousa a falar de libido, de sexualidade. Sabe por quê? Eu vou me apropriar do Reich aqui. O Reich foi comunista, marxista, né? Desses três, do Reich, do Jung, do Freud, foi o único que militou politicamente. Ele foi expulso de todos os partidos comunistas e foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas porque ele ousou falar de sexo, de libido, de poder, de liberdade. E ele dizia que a nenhuma instituição, nem política, nem terapêutica, nem religiosa, é claro que isso a gente está generalizando, mas a nenhuma instituição interessa um homem livre e potente, porque uma pessoa que se apropriou da sua liberdade, independência e autonomia, essa pessoa ninguém controla nem manipula. Aí aquele papo, né? Eu falei isso ontem, né? Aquele papo, por que será que ninguém resolve a educação e a saúde no Brasil? No Brasil e no terceiro mundo, especialmente. América Latina, África, né? Por que não se resolve? E quando tem Jogos Pan-Americanos no Rio, Copa do Mundo no Brasil, Olimpíada no Rio, dinheiro abunda, né? Se constroem coisas faraônicas, com sobrepreços e roubalheiras astronômicas, obras mal feitas que estão apodrecendo. Isso é rápido. Agora, as escolas e os hospitais continuam apodrecendo e para isso não tem dinheiro. Será que é porque
né? Isso não é discurso da esquerda do tempo da ditadura militar, gente. Isso é verdade. Porque um povo culto, inteligente, preparado, que tem massa crítica para elaborar, que tem saúde física, esse cidadão ninguém controla e manipula. Então ninguém tem interesse num cidadão assim. Isso tem a ver com libido. Por isso que o Reich era um cara desencantado com associações psicanalíticas, associações políticas, né? Porque ninguém interessa. Nem as direitas, nem as esquerdas, nem as religiões, nem a ninguém. Esse ser humano livre, autônomo, potente, né? Eu me lembro muito me lembro muito é ótimo, né? De Spinoza quando falava de conatos. Potência, poder. O poder, a psicanálise chama de investimento libidinal, o poder, né, de que você se investe, de pegar teus talentos, tuas vocações, teu potencial, tuas capacidades e colocar isso no coletivo com potência. Isso é libido. Agora, o Reich também dizia que ninguém que não tenha uma vida sexual, genital, um orgasmo pleno, tem uma vida potente e plena. Porque essas duas energias são irmãs gêmeas. No Ayurveda a gente chama isso de Ojas. Ojas é a mesma energia que gerencia a reprodução e a mesma energia que gerencia a intelectualidade, a mente, o raciocínio, memória. A mesma. É por isso que nos monastérios, os monges, né, as pessoas que dedicam 100% da sua vida à espiritualidade, eram celibatários. Porque aí você pegava aquele ojas todo, que seria gasto, né, com orgasmo, com sexualidade, né, com genitalidade, você usa essa energia na tua intelectualidade, no raciocínio, na elaboração, né, no autoconhecimento, na autopesquisa interna. Porque é a mesma energia. É a mesma energia. E outra coisa que é a mesma energia é sexo e dinheiro. Já reparou que ditadura e religião sempre demoniza dinheiro e sexo? Porque se eu demonizo sexo, eu desqualifico, minimizo, né, despotencializo a matriz da tua libido. E se eu demonizo o dinheiro, eu desqualifico, eu despotencializo o que se convencionou retornar para a gente como a resultante da potência que a gente coloca para a vida, que geralmente é pela via profissional. Então, o dinheiro não tem potência só porque ele é o retorno da potência que você coloca. O dinheiro tem potência porque ele é capaz de te fazer sobreviver, né? Pagar conta, comprar comida e tudo, e te propicia ter recurso para pagar os veículos que viabilizam a expressão da tua potência. Olha que coisa interessante. Se eu demonizo o dinheiro e o sexo, eu torno você um eunuco de conatos, um eunuco potencial. E aí você fica facilmente manipulável e controlável. Ao contrário, né, o Reich causou escândalo porque ele queria dar aula de sexualidade nas fábricas. Ele queria fazer espaços de fazer amor nas fábricas. Claro, ele foi levar isso para as associações psicanalíticas que eram fechadas e caretas. Foi levar isso para os partidos comunistas que eram fechados e caretas. Claro, ele foi expulso de todos. Porque imagina, que maluco é esse, né? Que quer desenvolver a sexualidade, que quer desenvolver potência, que quer desenvolver, né? Eunuco é um castrati, né? Na verdade, eunuco não é castrado. Eunuco é quem não tem pênis, né? É quem é emasculado. Mas esses termos foram muito misturados.
Isso vem dos castrati, né, na Itália, que cortavam os testículos dos homens, e homens que ficavam tomando conta das mulheres nos impérios romanos, quando os imperadores iam para a guerra, iam para as conquistas. Então botavam homens castrados para poder tomar conta das mulheres e não comê-las, né? E também castravam homens para poder cantar com voz de soprano, né? Então, gente, eu estou insistindo muito nesse assunto para a gente fazer essa sinapse, essa conexão aqui, né? Como sexualidade genital, né? Como sexualidade genital orgástica, né? Tem a ver com a expressão orgástica da vida como um todo. Se apaixonar por você, se apaixonar pelo teu trabalho, se apaixonar pela tua obra, né? A paixão é muito importante, né? Não a paixão que causa dependência, nem a paixão que faz uma pessoa escrava de outra, dependente de outra, mas a paixão que veicula potência, né? A paixão pela criação, pelo trabalho, pelo teu produto, né? Pelos teus talentos, pela qualidade com a qual você se insere no coletivo, né? Isso é conatos, como dizia Spinoza. Isso é tesão, né? Gostar de viver apesar de. Gostar de viver apesar de uma vida que vai trazer prazer e dor, certo e errado, bem e mal, bom e ruim, sombra e luz, né? Defeito e qualidade, virtude e defeito. E a vida é essa oscilação bipolar, né? A vida toda é bipolar, né? E Yin Yang é a expressão dessa bipolaridade que existe dentro e fora da gente. E apesar de, se a gente se apropria da nossa potência, da nossa libido, atravessar, né? Surfar nessa sinuosidade de prazer e dor, de sombra e luz, fica uma coisa com muito mais potência, com muito mais índice de resolução, né? Então, voltando para o Reich, é muito contundente, né? Essa fala do Reich, né? Quem não tem uma sexualidade genital plena, quem não tem um orgasmo pleno, dificilmente vai ter uma vida plena. Porque a força que reprime um orgasmo pleno, uma sexualidade genital plena, é a mesma força que retém, que diminui, que subutiliza toda a expressão orgástica da tua vida. Porque essa é a mesma energia. Dificilmente alguém que tem uma vida pouco próspera, pouco criativa, profissionalmente pouco bem resolvida, né? Que não está bem inserido no coletivo, que não está feliz com essa inserção, que se sente com pouca autoestima, que se sente com menos-valia, com uma autoimagem ruim, né? Dificilmente uma pessoa dessa tem uma sexualidade plena. Eu não estou falando de tara, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. De quantidade pode ter. Quantidade pode ter. Você pode ter uma vida merda, você pode ser um merda no sentido de se permitir não ser potente e transar pra caramba, todo dia, toda hora, né? E ter que ir para um grupo de apoio desse de gente que se masturba 20 vezes por dia. Isso é outra coisa. Isso não é potência libidinal. Isso não é. Isso é desvio, né? Isso é adoecimento da sexualidade, né? Agora, eu estou falando de qualidade. E qualidade e sexualidade não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, nada. Nada. Porque a galera lá de trás era careta. Vamos lembrar que no tempo do Freud, né, homossexualidade não era vista como doença, né? Então,
potência libidinal, potência genital, não tem nada a ver com orientação sexual. Né? Homossexualidade, pansexualidade, nada disso é desvio. Né? Adoecimento da sexualidade é outra coisa, que não tem nada a ver com orientação sexual. Tá? Que fique bem claro isso aqui, embora seja óbvio hoje, graças a Deus, né, em boa parte da população. Mas ainda tem muito caminho para se fazer nesse sentido. Né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante, né? Que o segundo chakra fala disso. Por isso que no quinto chakra, né, aí vai passar... gente, eu vou falar com essa sequencialidade, tá? Mas eu falei no primeiro dia lá dos chakras que os chakras não têm uma sequencialidade, porque eles são estruturas holográficas. Mas vamos falar desse jeito, né? Ah, Grazi, claro, nossa, a gente traz muita repressão da ancestralidade, tanto que ainda existe um quociente muito alto de mulheres que não têm orgasmo. Você vê que isso acontece mais no mundo feminino, por causa do machismo estrutural. Olha, cliterectomia, que se fazia nos países, na África, nos países africanos, em muitos países africanos, em muitas culturas islâmicas, de cortar o clitóris para a mulher não ter tesão. Eu tenho uma teoria, né? Eu não sou psicanalista, eu tenho uma teoria, né? Tem aquela história do Freud da inveja do pênis. Eu não vou me arvorar aqui a dizer que eu entendi essa teoria, tá? Mas eu tenho uma outra teoria. O masculino tem inveja do potencial orgástico feminino e do resultado dele, né? Primeiro porque a mulher pode engravidar e parir. Isso dá muito poder. Muito poder. Depois a mulher tem orgasmo múltiplo, a mulher goza várias vezes, o homem não. Né? O homem tântrico, né? 0,5% da humanidade, homens que sabem reter a ejaculação, aí pode ter orgasmo múltiplo e tal, deve ser sensacional, né? Muitas escolas tântricas do Oriente têm esse tipo de treinamento, muito disso veio para o Ocidente, deve ser fantástico, né? Aprender a reter a ejaculação para homens poderem ter orgasmo múltiplo, mas é um quociente minúsculo da população. Então a mulher tem alguns tipos de orgasmo, tem orgasmo múltiplo, pode engravidar e pode parir. Gente, isso dá um poder enorme. E o masculino tem medo desse poder. O masculino, o tempo todo da história da humanidade, né? Aí fica um pouco essa história de, não, porque isso ainda é reflexo de uma época que o homem, como é mais forte fisicamente, o homem é que tinha condição de caçar e de ir para a guerra e defender a sua família, a sua prole, a sua tribo. E a mulher, como pare e gesta, fica em casa, né, preparando os alimentos que o homem caça e cuidando dos filhos. Ok, mas esse tempo já passou há muito tempo. A época das cavernas já passou há muito tempo e esse reflexo ainda continua por aqui. Esse reflexo ainda continua por aqui, né? Ainda se tem medo do potencial da mulher. É um negócio interessante que pouca gente sabe. Nas tribos dos índios, isso tanto o índio brasileiro quanto o índio americano, apesar de ter um pajé, né? A tribo tem um pajé, ou um xamã, ou um medicine man, ou, enfim, aquele cara que faz dublê de padre e de médico, né? Tem um. Agora, a espiritualidade, as medicinas, né? Isso tudo é passado no mundo feminino. As mulheres, quando menstruam, elas vão para a tenda da lua, né? Isso na tradição norte-americana. No Brasil tem outro nome que eu não sei, cada etnia deve ter um nome, mas em culturas decentes, né? Antigas, milenares, inteligentes, a mulher, quando menstruava, ela era afastada. Não era afastada por nenhuma razão, tipo, relegada. Não, é um período que a mulher tem que descansar. É um período que a mulher está se purificando, está depurando, está se preparando para um novo ciclo. Então, aquela mulher
vai ficar num lugar separado junto com outras mulheres, tá? É claro, gente, que tem culturas, né? Que acham que a mulher culturas antigas que consideram que a menstruação torna a mulher impura, né? Tem essa besteira também, né? Porque tem besteira misturada com coisa legal em todas as civilizações, né? Mas a mulher tinha um espaço de uma semana, né? E era nesse espaço, com as anciãs, com as mulheres sábias, né? Que a espiritualidade era passada. O uso das ervas, das medicinas, né? Da mediunidade, dos contatos transpessoais, extrafísicos, metafísicos, místicos. Tudo isso era passado no mundo feminino. No mundo feminino. Você vê como a expressão das emoções ainda é uma coisa complicada no mundo masculino. Né? Eu sou de uma geração, estou com 68 anos, eu ouvi Homem Não Chora. Eu ouvi muitas vezes na minha família, Homem Não Chora. Quantas vezes a gente vê na televisão, na mídia, né, a pessoa se emociona e pede desculpa. A desculpa, eu me emocionei. Porque isso ainda tem uma hora de vergonha. No mundo feminino, as emoções fluem. Né? Porque emoção é coisa de mulher. Chorar é coisa de mulher. Sentir é menor do que pensar. Eu ainda ouvi, na minha geração, homens mais velhos falando que os homens eram mais inteligentes que as mulheres. Que os homens pensavam e as mulheres sentiam. E aqueles sentiam era olhado de cima para baixo, como se fosse uma coisa menor. Isso foi ontem, gente. Ontem. Olha quanto caminho a gente tem pela frente. O que é estrutural é muito difícil. Eu me percebo tendo que ser educado. Né? A Gabi toda hora tá me chamando a atenção. Porque o machismo estrutural, a homofobia estrutural e o racismo estrutural é estrutural, está nas entrelinhas. Tá tecido junto com o tecido social. Está tecido no tecido social. Porque é estrutural. Vem desde lá de trás. O racismo, a homofobia, o machismo, esse tripé. Tá tecido no tecido familiar, cultural, religioso, estrutural. Tá aí até hoje. E os homens, mais do que as mulheres, né? Pelo menos no sentido do machismo estrutural, da homofobia e do racismo não, porque isso contaminou todo mundo. Mas o machismo estrutural é impressionante. Como às vezes eu tenho que me tocar e falar, caramba, olha só. Porque eu ainda fui educado dentro dessa cultura de que, né, eu ouvi isso na família, né, porque o homem é polígamo e mulher é monógama. Né? Eu ouvi mulheres, vocês ouviram, e mulheres, tem mulher que ainda fala até hoje, mulheres mais antigas, né? Ah, não, os homens são assim, né? Os homens podem, né? Pular cerca, ser polígamos, né? Os homens podem. Então a gente vive tempos muito interessantes. Eu, como aquariano, eu adoro transgressão, né? Não deixem de ler A Alma Imoral, do Newton Bonder. Quem puder ver a peça, veja. Né? Eu estava vendo, não sei se vocês conhecem, a Casa do Saber, que é um portal, quem não for, gente, entra, tá? Você paga 19, 20 e poucos reais por mês. É um portal de cursos, aulas, palestras, né? Sobre psicologia, psicanálise, neurociência, filosofia, história, de altíssimo nível. E eu acabei ontem de ver um curso que eu estava fazendo com o Newton Bonder sobre a alma e moral. Como é importante transgredir. Não é a transgressão criminal nem porra louca, obviamente, né? Mas como a sociedade, né? A humanidade dependeu da transgressão para poder caminhar. Né? Eu me lembro muito bem, e o pessoal da minha idade vai lembrar, quando teve o advento da pílula.
Remete qual local, Hernani? Não sei o que você está falando, Ana. Remete qual local de quê? Não sei, me diz aí, porque eu vou falando e, enfim, né? Casa do Saber, tá? Casa do Saber é esse portal onde tem essas aulas todas para o estudo. Isso, Casa do Saber. Vai lá no Google, bota Casa do Saber, entra lá, se inscreve, é maravilhoso. E transgredir, né? Eu me lembro da pílula, como a pílula mudou a sexualidade. A pílula foi um fator libertador da sexualidade feminina impressionante. E foi uma transgressão enorme. Mini saia, gente, biquíni. Eu me lembro do escândalo que foi a Leila Diniz indo grávida de biquíni para a praia e fazendo topless. Isso deu primeira página de jornal, né? Uma transgressão enorme. Eu me lembro o escândalo que foi Rita Lee. Rita Lee de noiva grávida no Festival da Canção no Maracanãzinho, aquela coisa caretérrima, né? E é isso aí, hoje a gente tem, né? Eu conheço uma família que é um marido, 3 mulheres e 5 crianças. Recentemente, uma juíza deu união estável para um trisal de 3 mulheres. Tem machismo estrutural? Claro que tem, né? Eu vou achar legal quando tiver uma família de uma mulher, 3 maridos e 5 crianças. Porque enquanto tem um marido e 3 mulheres, está dentro do machismo estrutural. Aí pode. Ai, que ótimo, Liliane. Eu me lembro, eu estava comentando isso no carro hoje. Eu me lembro, eu não sei por que eu estava vendo o Silvio Santos, tá, gente? Mas eu me lembro de uma pegadinha no Silvio Santos. Isso foi inesquecível. Pegou uns atores. Primeiro botou um cara se pegando com 2 mulheres na rua. Alguém filmando escondido, a reação das pessoas. Cara, galera quase bateu palma. Imagina, o cara... Boa noite, Cris. O cara, porra, pegando 2 mulheres. Claro, botaram 2 mulheres maravilhosas, gostosonas, bonitas, e todo mundo quase parando para aplaudir. O cara se pegando ali na maior agarração com 2 mulheres. Beleza. Aí depois botaram uma mulher com 2 caras se pegando. Gente, quase bateram nos atores. As pessoas paravam, xingavam. Era um escândalo. Olha só que coisa interessante. Então, eu acho que a gente está vivendo tempos muito interessantes, porque eu acho que quando uma coisa está num extremo, geralmente, antes de alcançar um equilíbrio, a coisa vai para o outro extremo. Eu me lembro muito bem, né? Quando teve esse boom da pílula, né? Anos 70 foi um ano que 60, 70, foi um ano onde a sexualidade feminina, a autonomia feminina ganhou um espaço muito grande. Ganhou um espaço, né? Um portal muito grande se abriu para isso. E o desconforto que isso causou, né? E, naturalmente, que uma certa parte desse movimento foi para o outro extremo. Aí eu me lembro da galera careta, né, da direita local, falando, essas mulheres viraram homens. Eu me lembro até de um sujeito que era amigo do meu pai, falando, não, as mulheres usam até mocassim. Houve, provavelmente, uma certa, em alguns nichos, uma certa masculinização da mulher, porque muitas vezes você precisa se apropriar de instrumentos do opressor para poder ganhar cacife, para aí você poder encontrar sua identidade. O perigo disso, e o Paulo Freire já falava sobre isso, é quando o oprimido vira opressor. Aí é ruim. E essa armadilha existe pra caramba. E a gente vê muito isso na política, né? Quando o oprimido vira opressor. Mas o que eu acho que aconteceu na questão do machismo e do feminismo, feminismo não é ao contrário de machismo, pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver feminismo com machismo. Foi que, durante um certo tempo, em certos nichos, a mulher teve que se apropriar de certas
ferramentas masculinas para poder ganhar cacife, para poder ter poder de fogo, para poder conquistar espaço, né? E eu acho que eu não percebo isso acontecendo mais hoje, de jeito nenhum. Eu acho que a mulher tem identidade de mulher, a mulher tem personalidade, tem, né, expressa a sua capacidade. Claro, ainda tem mulher ganhando menos que homem, ainda tem preconceito, claro que tem. Mas, gente, quem se lembra de anos 60 e 70 melhorou bastante, tá? Melhorou bastante. A gente tem que olhar muito para o que está estrutural, para o machismo estrutural, para a homofobia estrutural, para o racismo estrutural, porque isso está no tecido. E tirar esses fios, né, puxar fio do tecido, é um processo de reeducação coletivo. Coletivo. Então, os negros têm, o povo preto tem que ajudar o povo branco a se curar do racismo estrutural. As mulheres têm que ajudar os homens a se curar do machismo estrutural. O povo LGBTQIA+, tem que ajudar os héteros, os homens héteros, principalmente os homens. Tem mulher hétero preconceituosa também, mas principalmente os homens, né? A puxar o fio do tecido social, do tecido cultural, tá? É claro que as religiões ainda não ajudam em nada isso aí. E tudo isso, gente, tem a ver com o segundo chakra. Porque o segundo chakra, ele vai falar de sexualidade, conatos, potência, libido, mas ele vai falar de fluir, de não estagnar. Por isso que a transgressão é tão importante. Por isso que a transgressão inteligente, a transgressão ética, né, que é essa que o Newton Bonder fala na Alma Imoral, é tão importante. Porque a humanidade caminhou a partir da transgressão. Jesus foi um transgressor. Buda foi um transgressor. Entre outras coisas, Buda foi um cara que bateu de frente, né, o desenho que existia religioso, né, esse farisaísmo religioso no tempo de Buda era muito parecido com o tempo de Jesus. E Jesus e Buda bateram muito de frente nessa religião farisaica institucional que tinha na época, né? E eles redesenharam muita coisa. Isso foi transgressão. Isso foi transgressão. Então, o segundo chakra fala de transgressão. Nesse sentido Newton Bonderiano, né? Porque o segundo chakra fala de fluir, de não estagnar. E você só não estagna, você só não empedra, só não cristaliza quando você transgride. Quando você transgride. E a maior transgressão de todas, gente, é aquela que a gente faz dentro da gente. Quando a gente transgride a preguiça, quando a gente transgride os maus hábitos, quando a gente transgride padrões de comportamento familiares que não são interessantes, que não são bacanas, quando a gente transgride padrões religiosos que a gente não concorda, que não são bacanas. Essas transgressões internas deveriam ser a gênese de todas as outras transgressões necessárias. Para quê? Para fluir. Como um rio. Por isso que Buda falava, você nunca olha para o rio, pode estar olhando para o mesmo lugar do rio, ele nunca vai ser o mesmo, porque ninguém pode impedir um rio de parar de correr. Ainda que você faça uma barragem, né, ele vai subir e vai transbordar. E é assim, né? Isso tem a ver com esse movimento. E conatos, potência, libido, é esse fluir. Né? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Fluindo. Fluindo para o coletivo. O que? Também, né? Fluindo para o coletivo o nosso conatos, o nosso poder. A gente está fluindo para o externo. A gente está derramando para o coletivo o nosso talento, a nossa capacidade, nossa criatividade, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossas habilidades. Né? Para quê? Para a mesma razão que a gente reproduz uma outra pessoa, para a perpetuação da espécie.
a nossa obra colocada no coletivo também é um fator de perpetuação da espécie. Perpetuação cultural, perpetuação profissional, perpetuação social. Olha que interessante. Né? E os chakras expressam... quando a gente pensa em chakra, a gente pensa naquele desenho do livro. Né? Aí tem um homenzinho com 7 rodinhas, com 3 risquinhos e aquela coisa fazendo assim. Chakras são estruturas holográficas, simbólicas, arquetípicas. Chakra não tem só no corpo humano. Chakras são estruturas da criação. O simbolismo dos chakras se aplica a qualquer coisa. Né? Os chakras é um sistema quase cabalístico. Né? Eu acho chakras muito parecido com a árvore da vida, da Kabbalah. Embora eu esteja longe de ser um expert de Kabbalah. Aliás, nem expert, eu sou um curioso, né, vagamente interessado e conhecedor de Kabbalah. Mas é muito parecido, porque a árvore sefirotal, para quem entende mais do que eu, é uma estrutura arquetípica e holográfica que se aplica ao homem e se aplica a toda a criação. Os chakras também. Quando você fala do chakra básico, elemento terra, o segundo chakra, elemento água, e cada chakra tem todo um desdobramento de simbolismo, né? Físico, psíquico, emocional, espiritual, energético. Né? Por isso os chakras são estruturas holográficas, eles não são bidimensionais, nem são concretos. Né? Chakra não é uma flor de lótus. Aquilo é um desenho que se faz na poesia oriental, né, para ter alguma coisa para poder ser desenhada, para poder falar sobre isso. Mas não é flor. Né? Chakras são estruturas que são energéticas, sim, porque os chakras são entroncamentos de vias onde o prana circula. É mais ou menos como o ponto de acupuntura também é isso. Você vai ter os meridianos, ó, o Cedro entrou aqui, ele é um mestre de acupuntura, ele sabe disso, muito melhor do que eu. Ele é um super acupunturista que trabalha com clínica de dor lá em Rio Branco, no Acre. Os pontos de acupuntura são encontros, são entroncamentos de meridianos. Os chakras também. A gente tem mais de 70 mil chakras, gente. Porque onde tem encontro de nadi, né, no yoga chama nadi, né? Não chama meridiano. Um abraço, Cedro. Bom, eu nunca esqueceria de você, primeiro que você tem o mesmo nome, o teu espaço tem o mesmo nome que o meu sobrinho, né? Atos. Você tem nome de mosqueteiro. O teu espaço tem o nome do meu sobrinho, né? E depois o teu trabalho é maravilhoso, eu nunca podia esquecer daí. Eu te acompanho nas redes sociais. Então, os chakras são macro encontros de vias prânicas que gerenciam, sim, o nível físico do ser humano, o nível psicoemocional do ser humano, o nível energético do ser humano, mas gerenciam estruturas muito mais abstratas, né, no sistema humano, aonde o sistema humano faz interface com o sistema coletivo, onde o sistema coletivo faz interface com toda a criação. Seria mais ou menos uma coisa assim. Bom, gente, o que me ocorre mais de falar de sexualidade, né? Eu sempre acabo, porque é tão importante para mim essa contribuição que o Reich trouxe para a sexualidade humana, né? Quando ele falava aquela coisa tão forte, né, de que a ninguém interessa um ser humano potente. E Spinoza já falava disso naquela época, há séculos atrás. Ele já falava, né, Spinoza, que tinha um olhar crítico em relação à religião, numa época em que religião absolutamente mandava em tudo, te levava para a fogueira. Spinoza já batia de frente com a religião, ele era judeu, né? E talvez, enfim, isso blindou um pouco ele. Mas ele já falava dessa relação da potência, da libido,
né, como sexualidade é uma expressão dessa libido. Então, talvez por isso o Dr. Reich tenha falado, e com muito conhecimento de causa, porque ele não só transitava no mundo psicanalítico, como ele transitava no mundo político. E ele percebia essa blindagem da potência que uma instituição precisa para manter as pessoas dentro de uma caixinha. E eu só me mantenho dentro de uma caixinha de qualquer ideologia, de qualquer religião, subutilizando a minha potência. Não é que é ruim ou que é errado ter uma religião ou participar de alguma coisa partidária com política, né? Eu estava conversando com um amigo ontem, exatamente isso, uma coisa que meu pai falava muito. Sempre que você veste uma camisa ou quando você segura uma bandeira, você perde a visão do todo. Ou bem você olha o evento de cima, não é de cima superior, não, é de cima panorâmico. Ou bem você olha o evento de cima para ter um mapeamento do funcionamento, da lei de causa e efeito, né, de toda a estrutura macro daquela história, seja lá o que for que você está vendo, ou você está dentro de uma caixinha, né, através da lente de uma instituição religiosa, de um viés ideológico, de um viés religioso, de um viés moral, e você vai olhar para o evento através daquela lente. E quando a gente olha para qualquer evento através de uma lente, a gente não tem como ter um olhar macro, porque aí a nossa logística vai ser outra, né? A gente não vai ter escuta para o outro, a gente vai escutar o outro só para ter argumento para vencer e ter razão, a gente vai escutar o outro para poder ter argumento para destruir o outro, para ter mais razão do que o outro. É isso que caixinhas fazem, é defender o seu nicho, né? É como evangélico e católico, que fica demonizando religião de matriz afro. É como o kardecista que fica demonizando um bandista, né? Mais ou menos por aí, né? Para eu crescer, eu piso em você. Isso aí é a síndrome das caixinhas. Quem está em caixinha funciona assim. Então, o que eu estava conversando com meu amigo, né? Como meu pai me falou isso muito cedo, e ele repetia isso, né? Quando você veste uma camisa e você segura uma bandeira, você perde a visão do macro. O que eu tenho procurado fazer na minha vida, porque não dá para não estar em caixinha. A gente tem opinião sobre as coisas, né? A gente gosta mais de esquerda do que de direita, ou vice-versa. A gente gosta mais de rock do que de pagode, ou vice-versa. A gente gosta mais do Fluminense do que do Flamengo, ou vice-versa. A gente tem gosto, a gente tem opinião. Então, acho que tem duas coisas que foram importantes para mim, que eu aprendi com meu pai. Uma, minhas opiniões têm que ser temporárias. Metamorfose ambulante. Pode ser que amanhã eu não pense mais como eu estou pensando hoje. Não é aquela coisa maluca de quem não tem opinião sobre nada, ou quem é Maria vai com as outras. Não estou falando disso. Eu estou falando de ter opinião formada, em função de uma elaboração, de estudo, inteligência, conversa, aprendizado, ter suas verdades. É importante ter suas verdades, mas é importante que elas sejam mutantes, que você não tenha identificação e apego com elas, para elas poderem ir evoluindo. Isso é uma coisa que eu aprendi e estou exercitando até hoje. Aprendi não quer dizer que eu consigo, né, que eu me apropriei totalmente disso. E a outra coisa é uma habilidade de, ao mesmo tempo que a gente está numa caixinha, por exemplo, eu tenho um viés político de esquerda, tá? Eu me sinto social-democrata, eu gosto de centro-esquerda, eu gosto dessa coisa meio nórdica, canadense, né? Que é um socialismo democrata, capitalista, mas socialista. O meu viés é esse, tá? Então eu acompanho canais no YouTube com esse viés, né?
Eu gosto do 247, eu gosto do Eduardo Moreira, eu gosto do Pepe Escobar, né? Enfim, tem uma galera mais ou menos dentro desse viés que eu gosto, but eu preciso estar fazendo simultaneamente um exercício que eu chamo de sistêmico, né? Como constelador alinhador, né? Eu tenho um certo treinamento disso também, olhar o todo. E é legal porque os xamãs falam muito de que a gente deveria desenvolver dois tipos de... uma visão dupla. Tem uma parte de mim que está dentro da vida, vivendo a vida, aceitando a vida como ela é, vivendo no presente, no aqui e agora. E tem uma parte da gente que devia estar na panorâmica para entender o macro. É fácil? Não, não é fácil. Principalmente em tempos polarizados como os nossos. Mas eu acho que se a gente entende a importância de ter opinião formada, de ter a nossa verdade, que ela tenha conteúdo, estrutura, reflexão, estudo, consistência, mas que ela seja temporária, que ela não empedre nem cristalize, e que a gente consiga desenvolver essa habilidade de, ok, eu tenho um pensamento, eu tenho meus gostos, eu tenho o meu viés artístico, musical, cultural, religioso, político, beleza, mas eu também tenho essa capacidade até de ter um olhar crítico para o meu viés. Eu tenho um olhar crítico para a esquerda, eu tenho um olhar crítico para o PT, para o Lula, né? Apesar de ser de esquerda. E isso funciona para mim como uma salvaguarda, como um antídoto para não ficar só dentro da caixinha. Porque se eu ficar só dentro da caixinha, gente, eu vou empedrar, porque aí eu vou ficar com medo de mudar, aí eu não vou poder mudar, porque eu tenho que defender uma causa, porque eu tenho que vestir uma camisa, porque eu tenho que segurar uma bandeira, isso já me blinda de mudar. Eu me lembro um sócio que eu tive que falava assim, você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão. A gente quer ter razão. E se a gente se blinda dentro de uma caixinha religiosa, política, seja lá o que for, a gente cristaliza nessa coisa da razão. E a gente perde a capacidade de compreender. Porque quando eu estou na caixinha, eu não estou ali para compreender. Eu estou ali para combater. Eu só posso compreender quando eu olho para o macro. Aí eu compreendo. Ainda que eu esteja defendendo um ponto de vista. Eu acho isso muito parecido com uma coisa sempre que eu perguntei muito para padre, para pastor na minha vida. Por que você não pode... por que você não pode ter a tua religião, ter o teu Jesus, ter a tua Bíblia, sentir que tudo isso é verdade e ainda assim considerar que a religião do outro é tão boa e verdadeira quanto a tua? Né? Só que não. O ser humano tem esse adoecimento de ter que ter exclusividade. E quando eu preciso ter exclusividade, gente, não precisa ser psicanalista para saber que se eu preciso ter exclusividade é porque eu tenho insegurança quanto àquilo que eu acredito, quanto àquilo que eu falo, quanto àquilo que eu defendo. Porque se eu tivesse me apropriado, me empoderado, me equilibrado com conteúdo, com substância daquilo que eu defendo, eu não preciso combater ninguém. Aí eu abro um espaço para compreender. Porque a compreensão é filha da observação do macro. Eu preciso olhar o panorama. É a diferença de um representante e de um facilitador numa constelação. O representante está dentro da caixinha, daquele que ele representa. Mas o facilitador tem um olhar macro para todo aquele sistema. Isso tudo, gente, tem a ver com o segundo chakra. Porque o segundo chakra fala de fluir. O segundo chakra fala de não estagnar, de não empedrar, de não cristalizar, de fluir, de mudar, de acompanhar o fluxo, né? Fluir.
E eu só consigo fluir quando eu relaxo. Eu só relaxo quando eu estou seguro. E eu só estou seguro quando eu sou potente. Olha que coisa legal. O tirano, por mais poder que ele tenha, ele não é potente. Ele tem poder, é diferente. Poder militar, poder policial, poder bélico, né? Poder legal, jurídico. Mas ele não tem potência. Porque quem tem potência não precisa tiranizar ninguém. Não é verdade? Olha só, que armadilha. Oi, Grazi, vai sim. A terça-feira, que é a roda de cura de alinhamento, não fica gravada. Porque tem um conceito, né? Você que participa, você sabe que ali tem um cliente que é o nós, né? Nós somos o cliente. Então, quem tá, quem não tá, não tá. Mas aqui fica gravado no meu Instagram. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast no Spotify. Então é isso aí, gente. Né? Na terça-feira que vem, a gente tem a roda de cura de alinhamento falando do terceiro chakra, que é o Manipura, elemento fogo. Né? O terceiro chakra tem a ver com autoestima, com alto valor. É a casa do ego, é onde o ego se estrutura. É onde as emoções se estruturam. É a interface entre o nível animal e humano do homem. Vamos falar sobre isso. É a casa da raiva, da agressividade, do poder de se lançar, né? O poder de fogo, o poder pessoal. Vamos falar disso na terça. E provavelmente na quinta-feira o tema vai ser um pouco em função disso também. Talvez eu fale da raiva. A raiva é um bom tema da gente elaborar também. Olha quanta coisa sexualidade suscitou aqui. Quanta coisa um segundo chakra de elemento água né, suscitou aqui. Gente, assim, como merchandising final, né, eu queria falar para vocês o seguinte, vamos meditar, gente. Eu preparei para o dia 24 de agosto, um sábado, um dia inteiro para a gente inserir a meditação na vida da gente, de uma forma descomplicada. Eu dei aula de yoga há mais de 20 anos, quanta gente eu vi desistir de meditar, porque acreditava que tinha um viés religioso, porque acreditava que tinha que sentar em posição de lótus e o corpo não aguentava, que achava que não conseguia meditar porque pensava demais. Vamos desconstruir tudo isso. Tudo isso. Eu tenho 50 anos, eu tenho 68, com 18 eu comecei a fazer yoga. E aí a minha vida comecei a estudar, a ler, nananana. Então sou 50 anos estudando, pesquisando, praticando, aprendendo, ensinando. Dei aula de yoga há mais de 20 anos. Dei muito curso de meditação. E aí, como tudo na minha vida aquariana, né, a estruturação da minha pedagogia e da minha didática foi toda feita em cima de como eu gostaria de ter aprendido. Como é que eu gostaria de ter aprendido esse assunto? Meditar foi difícil para mim. Porque você vai nos livros da Índia, é tudo muito religioso, bababá, ou então requer posturas, requer algum viés religioso, ou requer algum rapapé ritual, né? Desconstruímos tudo isso e vamos trazer a meditação para o dia a dia de uma forma simples, tá? Essa semana a gente está começando a divulgar essa imersão, né? A equipe chama de imersão, né? Online pela plataforma do Zoom, tá? A plataforma da Hotmart que vai estar vendendo. Semana que vem, então, a gente vai estar soltando isso abundantemente aí pelas minhas redes sociais. Preço super convidativo, vai ter bônus de e-book, de um monte de coisa, tá? Mas vamos meditar, vamos desconstruir, vamos desmistificar essa ideia. E meditação, gente, é fundamental. Deveria ser tão fundamental na rotina quanto dormir, acordar, fazer xixi, cocô, tomar banho, comer, trabalhar, aprender, ganhar dinheiro, lazer, meditar. No dia a dia. Na Índia, depois da puberdade, uma criança aprende na escola. Para a saúde física, mental, emocional, energética, espiritual.
Beleza? Então é isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Né? Sábado eu estou começando o curso em Niterói. Acho que tinha vaga. A Cris está aqui presente. Ela vai refazer o curso lá com a gente. Né? Quem tiver interesse, no sábado vai ter uma aula aberta, inaugural, gratuita. Eu não sei se tem vaga ou não, mas se alguém tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu vejo com as meninas se tem vaga ainda, lá em Icaraí, num lugar belíssimo chamado Buddy Soul, uma casa super simpática, tá bom? Então sábado começando esse curso no Rio, já comecei um curso em Copacabana, então estou voltando para o Rio com o meu trabalho, tá? E meditação, vamos meditar, preste atenção nas minhas redes sociais, que a gente vai começar a soltar sábado, dia 24 de agosto, de 9 da manhã às 6 da tarde, tá bom? Precinho camarada e imperdível. Beijo grande.